Olá, queridos irmãos de jornada terrena, que a luz, a paz do Senhor das estrelas, mas esse amigo querido de todas as horas, Jesus, faça parte desse nosso momento aqui no canal da Casa da Santíssima, mais um encontro nosso, graças a Deus. Queridos irmãos, aproxima-se o Natal e o nosso tema de hoje é Jesus, Espírito Puro. Então nós vamos dar um enfoque nas características do Senhor Jesus pela ótica da doutrina espírita, não é? Então nós vamos juntos aqui estudarmos esse assunto hoje. Mas antes vamos elevar os nossos pensamentos a Ele, a esse amigo de todas as horas, o Senhor Jesus, rogar as bênçãos necessárias, o equilíbrio, o amparo dos benfeitores da luz, esses espíritos amigos, para que possamos juntos estudarmos, aprendermos, terminarmos aqui o nosso vídeo melhores do que quando iniciamos, em paz, em equilíbrio. Senhor da vida, Pai Criador, Senhor Jesus, nossa gratidão imensa por essa oportunidade de estudarmos através da tecnologia maravilhosa, mas certamente com o amparo dos espíritos trabalhadores da luz. Que todos nós, Senhor, tenhamos nesse momento a assistência devida desses espíritos amigos e que possamos juntos entendermos o tema e nos sentirmos em paz, em equilíbrio, graças a Deus. E assim, em Teu nome, Senhor Jesus, pedimos a permissão para prosseguirmos com o nosso trabalho, que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, aqui no Livro dos Espíritos, que nós estudamos aqui no canal todas as terças-feiras, entra lá no link lá, né, na playlist, você vai ver os estudos, vários estudos sobre o Livro dos Espíritos. Toda terça-feira nós estudamos aqui. Muito legal, muito bacana. Então essa obra magnífica, que ela serve de consultoria a todos nós, não só os espíritas, como toda a humanidade, não é? Porque o que está aqui são revelações que estão em acordo com os tempos atuais, não é? Então, não fica à mercê somente dos espíritas, não. O Livro dos Espíritos poderá e deverá ser lido por qualquer pessoa espiritualista, ou mesmo que queira conhecer sobre espiritualidade, sobre essa grande filosofia de vida, que é a doutrina espírita, não é? Então, aqui no Livro dos Espíritos, na questão número 100, Allan Kardec coloca a escala espírita. O que seria isso? Ele vai dizendo 3 ordens de espíritos. Espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem, no qual estão enquadrados os espíritos que ainda predominam as paixões, os vícios, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, enfim, a grande massa da Terra, incluindo eu, não é? Eu estou incluído aqui em espíritos imperfeitos, não é isso? Segunda ordem, bons espíritos. São aqueles espíritos que já são propensos ao bem, que já não possuem esse sentimento de orgulho como nós ainda possuímos, a vaidade, não é? Eles trabalham em prol da humanidade. E aí a gente percebe claramente alguns exemplos. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Frei Luís, não é? O Chico Xavier da vida, os Chico Xaviéres anônimo por aí, não é isso? E muitos outros que nós ficaríamos aqui falando vários nomes. Essas criaturas que fazem e fizeram a diferença aqui na nossa humanidade da Terra. A gente percebe que eles são diferenciados da grande turba, da grande massa da população da Terra, não é? Então, essa é a segunda ordem, são os espíritos bons. E a primeira ordem são os espíritos puros.
E o que caracteriza o espírito puro, segundo a doutrina espírita? O espírito puro, ele já galgou todas as etapas que nós estamos passando hoje, já passou por tudo, já conseguiu a sua autoiluminação através das inúmeras experiências passadas, não é? Nele só existe um sentimento de amor, de fraternidade, conhece todas as ciências, conhecem todas as filosofias de vida, que a gente está aqui no Beabá aprendendo amai-vos, não é? É o nosso Beabá. Esses espíritos puros, eles já não precisam mais reencarnar em corpos físicos materiais, porque eles já estão o quê? Desmaterializados. A condição deles é o que nós conhecemos por anjos, arcanjos, serafins, não é? Nós fomos educados, segundo a nossa crença, aquela ideia de anjos e demônios, não é? Os espíritos imperfeitos são os demônios, que arrastam os homens aos vícios, aos erros, ao mal temporário, porque todos farão seu progresso, não é? Mas os demônios e os anjos, que são aquelas criaturas desprovidas da matéria, aquela luz que se faz presente, aquele corpo espiritualizado, sutil, levitando, não é? Então a gente tem essa imagem. Então esses pintados anjos, arcanjos, serafins, é o que nós espíritas conhecemos por espíritos puros. E aqui na Terra, o grau máximo dessa pureza que nós tivemos conhecimento, e segundo os espíritos que nos orientam, é o governador planetário, é ele, o Senhor Jesus. Veja que coisa bacana, meus irmãos, não é? Como é bom falar de Jesus nos tempos atuais. Sempre foi muito bom falar de Jesus. Mas no momento que a gente, por tantos problemas, nos encontramos aflitos, por vezes perdendo a nossa fé, mas não pensa nisso, não fica assim. Por isso nós estamos aqui hoje, relembrando Jesus, falando de Jesus, esse amigo querido de todas as horas, e que a doutrina espírita nos aponta como um espírito puro, na condição mais elevada que nós podemos conceber, não é? Então, o Jesus, ele alcançou o topo dessa pureza, não é? E esses espíritos puros, eles detêm toda a moral, todo o intelectual com relação a todos os outros espíritos das outras ordens, não é isso? E a gente vê lá na codificação kardeciana, não é? Todos os espíritos prestavam continência, prestavam, digamos assim, seguiam as orientações, prestavam contas ao Espírito de verdade. Que eu, Carlinhos, isso é uma visão minha, tá? Segundo os meus estudos. E eu vou preparar um vídeo, talvez não dê para esse ano, mas para o ano que vem, falando sobre essa teoria minha, que o Espírito de verdade é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, não é? Mas se não foi ele, certamente era um enviado dele. E a gente vê que a superioridade desse Espírito de verdade com relação a todos os outros. E muitas vezes Allan Kardec questionava, não aceitava, duvidava, queria saber mais. E aí vinha o Espírito de verdade e trazia uma mensagem. E Kardec entendia, ficava claro, trazendo a clareza necessária, a simbiose de ideia que esse Espírito trazia com Kardec. Olha que coisa interessante, que coisa bacana. E acredito que muita gente não tenha percebido isso, não é? Que o próprio Espírito de verdade acompanhou Kardec algumas horas durante todas as semanas, durante todo o trabalho dele, está lá nas obras, não é isso? Mostrando que estaria de frente, estaria acompanhando,
E assim aconteceu. E Kardec diz em Obras Póstumas, colocado aqui em Obras Póstumas, não lembro agora o tópico, ele diz o seguinte: a assistência desse Espírito que nunca me faltou, e eu estava longe de conhecer a superioridade desse Espírito, não é? Mas isso é assunto para um outro momento. E nós dissertaremos aqui com todo carinho, com todos os tópicos, de onde eu, o Carlinhos, repetindo, é uma afirmação minha, tá? É um estudo meu, é um pensamento que eu encontrei diante dos estudos que eu realizei, que o Espírito de verdade é o próprio Jesus, tá? E nós traremos esse assunto aqui muito bem esclarecido, para que a gente possa comentar, tirar as nossas dúvidas, não é? Mas é assunto para um outro momento. Mas vamos voltar aí a Jesus. Independente do Espírito de verdade ser realmente Jesus ou enviado direto dele, a gente percebe a superioridade dessas comunicações, não é? Desse Espírito que coordenou todos os outros. E quem eram os outros? Fénelon, Sócrates, Platão, Paulo de Tarso, Erasto, São Luís, veja, e outros, espíritos de alta envergadura já, que trabalhavam para o cristianismo, não é? Muito antes do espiritismo, imagina agora. E o Espírito de verdade coordena, administra toda essa comunidade espiritual. Que coisa linda, que coisa bacana. Mas vamos voltar à figura do nosso querido amigo Jesus de Nazaré. Como é bom falar esse nome, não é, meus irmãos? O Natal se aproxima, hoje são 30 de novembro de 1923. Amanhã será 1º de dezembro de 2023, não é? Então, a gente fica aí muito feliz por poder... Aproxima-se o Natal e a gente está falando aqui de Jesus, esse amigo querido de todas as horas. Mas como eu estava afirmando, a doutrina espírita, ela não nos mostra aquele Jesus mágico, aquele Jesus maravilhoso, não é? Que transformou o vinho em água, que multiplicou pão, que andou sobre as águas. Nada impede de Jesus ter feito isso. A questão não é essa. A questão é que o Espiritismo não nos mostra esse Jesus maravilhoso de milagres, não. Nos mostra um ser cósmico, um espírito imortal, na condição de espírito puro, que já trilhou todos esses momentos que hoje nós aqui estamos atravessando, passando, as dificuldades, as dúvidas, os aprendizados, as experiências, não é? Erros, com certeza. Todo espírito comete erro na sua caminhada. Alguns menos, outros mais, mas todos nós cometemos alguns equívocos em nossa trajetória. Mas reparamos esses erros, seguimos à frente e pouco a pouco o ser se auto-ilumina. E é por isso que o Senhor Jesus nos disse: brilhe a tua luz. Não é? Não disse que nós seremos luzes, nós somos luzes, temporariamente ofuscada pela matéria, pelo corpo de carne e osso, pelas sensações que o corpo nos traz. A grande problemática é essa. Mas lá na frente, nós, através de uma coisa chamada reencarnação e a grande lei de causas e efeitos, nós estamos realizando o nosso progresso espiritual e seremos como ele, aqui, a condição de espírito puro. Então, meus irmãos, o Espiritismo, ele nos mostra um Jesus espírito. Ah, mas Jesus é o Filho de Deus, Carlinhos. Sim, é uma alegoria para mostrar que ele é o superior da humanidade. Como Kardec diz que o espírito, quando chega à condição de espírito puro, ele é um ministro de Deus. Ele pega as informações direto do Pai, trabalha em prol de outras humanidades,
Por isso também que ele disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vai se perder. Lembra disso? Pois é. E quem são essas ovelhas? Somos nós. É o Carlinhos. E é o senhor, senhora que aí está conosco aqui através das ondas da internet, assistindo esse vídeo, estudando conosco. São todos esses irmãos de humanidade. Por que ovelha? Porque Jesus utilizava-se de termos da época para o entendimento daquelas pessoas, não é? Eram pastores de ovelha, eram pescadores, eram agricultores, tecelões. Só isso. A tecnologia da época era essa, nenhuma outra, não é? Então, não se perderá nenhum desses espíritos que a inteligência suprema, a causa primária ou primeira do universo, Deus, a mim confiou como mestre. Essas seriam as palavras de Jesus a nós espíritas hoje. Exatamente assim, não é? Nenhum de nós estaremos perdidos ou estamos perdidos, de forma nenhuma. Ah, Carlinhos, mas aquele fulano ali, ele é tão errado, ele faz tanta besteira, e já veio 2 encarnações, e errou e continua errando. Mas acontecerá um momento que essa criatura se arrependerá, ficará cansada de errar, e buscará ajuda, e a luz aparecerá ao seu lado. Lembra do filme Nosso Lar? Como André Luiz? Exatamente assim. Quando André Luiz se cansa de rastejar naquelas zonas escuras, fétidas, que nós conhecemos como umbral, e que certamente Deus não criou aquilo é a criação dos próprios espíritos, que vão criando essa matéria e vai aglomerando ao seu redor, vão se agrupando nessas zonas que André Luiz denomina como umbral. E o André Luiz, lá naquela zona umbralina, quando ele se cansa, ele eleva o pensamento ao Senhor e pede da sua forma. E na hora a luz se faz à sua frente. E Clarence estende a mão, socorrendo. E estende a mão a todos os outros necessitados que fogem, mostrando que o espírito precisa estar maduro. O fruto só tem sabor quando ele está maduro. E essa é a proposta do Senhor Jesus. Ele semeou a boa nova numa terra ainda repleta de espinhos, de pedras. Outros vieram que começaram a remover esses espinhos, essas pedras. E o Espiritismo está chegando no final dessa remoção. Cabe a nós ajudar que essa planta cresça firme, coesa, na direção certa, chamada Evangelho, a boa nova, o amor. Amai-vos. Que coisa bacana, não é, meus irmãos? Essa é a proposta de Jesus, meus irmãos. Amor. Nada mais que isso. Tudo que aconteceu, tudo que foi dito, era simplesmente para que a gente entenda uma única palavra: amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, não mata. Quem ama, não trai. Quem ama, não rouba. Quem ama, cumpre as determinações, as diretrizes divinas. Vive numa vida em equilíbrio. Então, amai-vos uns aos outros. Um novo mandamento eu vos dou, que todos os outros mandamentos, toda a lei, todos os profetas estão contidos aí. O amor. Impossível, como Kardec diz no Evangelho, impossível ser orgulhoso e não ter amor, não é? E falar que é cristão, não dá. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a ser mais humildes, porque essa é a característica de espírito puro, extremamente sábio, extremamente amigo, extremamente conhecedor das leis universais, de tecnologias, de tudo que nós possamos imaginar, mas extremamente humilde. Os espíritos superiores, verdadeiramente superiores, nessa transição para espírito puro, eles possuem uma humildade, mas uma humildade que impressiona.
E é isso que caracteriza esses espíritos bons que fazem a diferença aqui entre a gente, não é? Quando perguntaram a Mahatma Gandhi, você se sentiu ofendido por ele? Ele falou, não, ele não me ofendeu. Como assim não te ofendeu? Ele te humilhou, te prendeu, te bateu, como assim? Não, ele não me humilhou, porque ele é meu irmão, eu entendo a posição dele. Isso é amor, isso é humildade, não é? Lembra de Jesus no momento da cruz? Aquilo eu acredito com certeza que Jesus tenha falado verdadeiramente. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que nós chicoteamos, nós pregamos, nós furamos o coração dele, nós encaixamos uma coroa de espinhos, que ele é rei, não é? O reinado dele a gente deu lá naquele Calvário. Sim, fui eu, foi você, fomos nós aqui da terra. Talvez eu não estivesse naquele momento, mas a ideia que prevalecia e ainda prevalece nos dias de hoje é mais ou menos essa, não é? A tortura, a dor, a vingança, condenar as pessoas, independente delas serem culpadas ou inocentes. Quantas vezes nós fazemos isso? Então, meus irmãos, fica também aí essa proposta para que a gente reflita essa chegada do Natal. O maior presente que nós possamos dar a esse amigo, a esse Espírito puro, Jesus, é uma reforma íntima nossa, é tentar trilhar mais em acordo com a proposta cristã, com as explicações do Espiritismo, não é? Ninguém precisa virar santo, isso é impossível. O Carlinhos aqui cria asas agora, sai levitando, com uma rodelinha de luz aqui, impossível. Carlinhos continuará sendo Carlinhos, você continuará sendo você. E Jesus já era quem ele é há 2000 anos. E como os espíritos estão sempre progredindo, imagine esse ser hoje, não é? Porque perfeição absoluta somente Deus. Então o Espírito puro é para o nosso entendimento aqui da Terra, mas ele continua sempre de alguma forma progredindo. Por quê? Porque se chegasse no nível do Criador, existiriam vários deuses, não é? E Deus é a inteligência suprema do universo. E quem são os espíritos? O princípio inteligente do universo. Livro dos Espíritos, não é? Mas nós passamos de imperfeitos a bons espíritos e a espíritos puros, como ele, Jesus, o Senhor das estrelas, mas esse amigo querido de todas as horas. Então o Espiritismo, meu querido irmão, minha querida irmã, ele te dá a oportunidade de conhecer um Jesus humano, um Jesus que foi homem, nasceu aqui no nosso meio, teve um corpo de carne e osso. Sim, a superioridade de Jesus está na condição do seu espírito, mas ele se programou para habitar, voltar a encarnar num corpo de carne e osso, para trazer a boa nova, como aconteceu. Sentiu chicotada, sentiu dor, carregou uma cruz, suou, não é? E no momento derradeiro ele ergue os olhos para o céu e diz: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Que coisa linda. Então, meus queridos irmãos, o Espiritismo te mostra um Jesus amigo. E Kardec diz que um espírito puro, pode um homem se comunicar com ele? Sim, pode, mas seria muito atrevimento, muita falta de humildade aquele que achasse que poderia a qualquer momento se comunicar com um espírito puro, não é? As coisas não funcionam assim. Como Chico Xavier dizia, o telefone liga de lá para cá e não daqui para lá. Como é que a gente se conecta com Jesus? Pelo coração. Todo bem que eu faço ao meu irmão,
toda prece sincera que eu elevo às alturas, pelo meu pensamento, eu estou estabelecendo conexão direta com Cristo. Tenhamos a certeza disso. E aproxima de cada um de nós o nosso anjo guardião, que já é um espírito passando da categoria de bons espíritos a espírito puro. Já é um espírito muito, mas muito adiantado que nós aqui da Terra. O nosso anjo da guarda. E aí nós temos espíritos auxiliares, que é o papai que desencarnou, a vovó, um padrinho, um amigo, não é? Como eu tenho meu amigo, grande amigo espiritual, o irmão Manuel, que foi um psicólogo aqui na Terra em vidas passadas. É a única coisa que eu sei da vida dele. Ele não quis dizer mais nada sobre isso. Mas é o meu amigo de trabalho contínuo. Mas eu tenho o meu anjo guardião que vela por mim diretamente, olhando o meu hoje e olhando o meu amanhã, fazendo projeções no meu caminho, em acordo com a grande lei de causas e efeitos. Veja, quem coordena tudo isso, esse grande projeto Terra, é Ele, o Senhor Jesus. Olha a condição de um espírito puro, meus irmãos. Então é isso, meus queridos irmãos de Jornada Terrena. No próximo vídeo nós falaremos sobre o Natal. Teceremos alguns conceitos, algumas tradições, a origem do Natal, qual a nossa posição frente ao Natal, não é? Como espíritas. Enfim, nós abordaremos aqui uns tópicos bem legais sobre o Natal semana que vem. Que o Senhor Jesus, esse amigo de todas as horas, esse espírito puro, permaneça ao nosso lado. Que os benfeitores da luz permaneça na sua casa, na sua família, na sua vida. Que você tenha uma noite de paz, equilíbrio e a certeza de amanhã um novo dia, um novo despertar, com inúmeras possibilidades. A certeza de que tudo passa e a vida sempre seguiu, segue e seguirá o seu rumo, de acordo com a proposta de cada um de nós e as bênçãos do Pai, o Senhor da vida, e as diretrizes do Senhor Jesus. Paz e luz a todos, meus irmãos. Graças a Deus.